culto presencial. E hoje é o nosso segundo culto presencial para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Estava com saudade de ver o rosto de vocês. Estava com saudade de ouvir um amém, um glória a Deus. E nessa noite eu estou muito feliz. Tem alguém nos visitando nessa noite? Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Coloca a mão assim. Amém, glória a Deus. Quero dizer para você que está nos visitando que você seja bem-vindo. Se sinta à vontade no nosso meio, amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia nesse momento no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Amém? Todo mundo achou? Antes de nós lermos esse versículo, eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Tem alguém aqui nessa noite que tem compromisso com Deus? Amém? Sim? Então me diga quantas vezes você ora durante o dia? 1, 2, 3, 4. Quantas vezes você busca o Senhor, você busca estar próximo dEle? Vamos ler? Diz o seguinte: quando Daniel soube o que o rei tinha assinado a ordem, voltou para sua casa no andar de cima. Havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Mais uma vez. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. E eu lhe fiz essa pergunta para você, porque de acordo com a sua resposta, é aqui que nós percebemos que nós não temos um compromisso com Deus. E que a nossa vida de oração, ela é rasa e vazia comparada com a de Daniel. E o texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra muito mais do que uma vida de compromisso. Em Daniel 6,10 nós vemos a vida de oração de Daniel e de como ela era constante diante do Senhor. Naquela época o rei havia emitido um decreto ordenando que todo aquele que orasse durante 30 dias, que não fosse a ele, que se fosse a outra pessoa, seria jogado na cova dos leões. E Daniel, é interessante que Daniel, antes do rei assinar o decreto, ele já tinha um compromisso com o Senhor. E ele orava 3 vezes ao dia. E depois que o rei assinou o decreto, quando ele ficou sabendo, o que ele fez? A Bíblia diz que ele voltou para sua casa e continuou orando. Mesmo depois de saber que a sua vida estaria em risco. Mesmo depois de receber um aviso de perseguição contra a vida dele. E eu meditando lá em casa, eu me intriguei com isso e me confrontou. Por quê? Porque hoje em dia nós moramos em um país onde nós temos total liberdade de buscar o Senhor. Onde nós temos livre acesso para ir à igreja, para adorar ao Senhor, para orar a Ele. Nós não temos nada que nos impeça, a não ser as nossas desculpas. E mesmo assim, nós não fazemos. E Daniel, mesmo tendo um decreto proibindo ele de adorar o Senhor, mesmo estando com a sua vida em risco, ele continuou orando. Por que ele continuou orando? Porque ele entendeu o compromisso de oração que ele tinha com o Senhor. Porque ele entendeu que Deus era com ele e ele precisava continuar orando ao Senhor.
Agora eu quero que você se coloque no lugar de Daniel. Será que você faria a mesma coisa que ele fez? Ou você encontraria uma maneira de aceitar o decreto sobre a sua vida? Ou você encontraria uma desculpa para apresentar diante de Deus? Talvez você diria: ah, Deus, tu vai nos compreender se nós não orarmos durante esse dia. Talvez você diria que os crentes falam muito, né? Mas eu não encontrei nada na Bíblia que diz que a gente precisa orar abertamente. Nós podemos continuar praticando a nossa fé em segredo. E aí? Você no lugar de Daniel, o que você faria nessa situação? Você aceitaria o decreto? Ou você recusaria, assim como Daniel? Mas o que me chama mais atenção na vida de oração de Daniel é porque a oração dele era constante. Quando estava indo tudo bem, quando ele era lá o braço direito do rei, a Bíblia diz que ele orava. Mas também quando tudo começou a ir de mal a pior, quando ele começou a ser perseguido, ele também continuou orando. A sua vida de oração ela era constante, independente do momento que ele estava passando. E hoje em dia, a nossa geração de jovens, a nossa geração de crente, na maioria das vezes só ora quando vai tudo mal na sua vida. Só quer buscar a Deus quando está precisando de um emprego. Na maioria das vezes só quer buscar a Deus quando precisa de uma casa, quando precisa de um carro, né? Os homens quando está querendo uma varoa. As mulheres quando está querendo um varão, né? Resumindo, só quer buscar a Deus quando está precisando de algo. E deixa eu lhe dizer, se você é uma das pessoas que faz isso, deixa eu lhe dizer, isso é uma relação de interesse. Eu fico imaginando como deve ser chato para Deus em atender uma pessoa que ele sabe que no momento que receber aquilo que ele estava tanto pedindo, vai deixar de orar. Deve ser mais chato ainda, desculpa a minha palavra secular, né? Deve ser mais chato ainda para Deus em saber que Ele é o Deus que te dá todas as coisas, o Deus que te sustenta, o Deus que te guarda, e depois você não voltar. Só voltar quando está precisando. Talvez você me diga: ah, Carol, eu não posso orar quando tudo vai mal. Sim, você deve orar quando tudo vai mal, porque o Senhor, Ele é o nosso socorro em tempos difíceis. O Senhor, Ele é o nosso socorro em tempos de aflições. Mas nós também devemos orar quando nós estamos na bonança. Nós devemos orar quando Deus realiza os nossos sonhos, realiza os nossos desejos. Nós devemos permanecer adorando a Ele. É aí que nós devemos adorar e agradecer a Ele por o que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu já vi vários testemunhos de pessoas que oraram, que estava firme na igreja buscando, quando estava indo tudo mal na sua vida. E no momento que começou a ir tudo bem, se desviou. Por quê? Porque ele se esqueceu do que Deus fez. Por quê? Porque ele estava buscando apenas porque Deus podia dar, não o Deus da bênção. E hoje em dia, a cada dia que passa, nós colocamos tantas desculpas quando se trata da gente orar, quando se trata de nós buscarmos ao Senhor. E eu já ouvi de muitas pessoas que não oram, que não vêm para a igreja buscar, porque não tem tempo devido à correria do dia a dia. Alguém já ouviu isso? Ou foi só eu? E deixa eu lhe falar algo. Se você é uma dessas pessoas que ainda não encontrou tempo para orar, é porque não tem sido prioridade sobre a sua vida. Porque quando algo é importante para nós, quando algo é prioridade para nós sempre damos um jeito. É ou não é? Sempre, sempre, sempre. Quer um exemplo? Para os homens. Você, homem, quando você quer jogar um futebol, você já quer jogar uma bola, você sempre encontra um tempo, não encontra? Independente do horário que seja, se for 11 horas, se for meia-noite, você sempre encontra um tempo para ir lá naquela pelada. Você, mulher, quando é para arrumar a estação sobrancelha lá na Letícia,
sempre encontra aquele tempinho, não encontra? Para ir lá, ficar bonita. Então, gente, não existe esse negócio de que não tem tempo. Existe falta de prioridade na nossa vida. Porque a partir do momento que você colocar a sua vida, o seu relacionamento com Deus acima de todas as coisas, você vai ter tempo para orar, você vai ter tempo para vir à igreja, você vai ter tempo para buscar, você vai ter tempo de falar com Deus, você vai ter tempo de jejuar, você vai ter tudo. A Bíblia diz que primeiro o reino, primeiro o reino, primeiro o reino. Todo mundo conhece essa passagem, mas poucas pessoas a praticam. Poucas pessoas vivem isso verdadeiramente na sua vida. Nós estamos em um propósito de jejum e oração. E já é colocado 2 horários justamente para quê? Para que facilite para você. E uma igreja de 150 pessoas, vamos supor, se tiver 30 pessoas orando é muito. Cadê os crentes que oram? Cadê os crentes que buscam Deus? Cadê os crentes que querem ir mais fundo em Deus? Como eu falei no início, são tantas desculpas. É falta de transporte, é falta de tempo, é falta disso, daquilo. E quando Deus voltar, qual vai ser a sua desculpa diante dele? A cada dia que passa, nós temos se tornado uma geração de jovens frios e distantes do Senhor. De jovens que não conhecem a Deus, que não têm uma experiência com Ele, que não vivem algo sobrenatural, porque nós não temos uma vida de oração diante do Senhor. E a cada dia, isso vai se tornando normal para a gente. A cada dia, isso vai ficando, sabe? Esse propósito eu não vou fazer não. Esse também não. Não tem como eu ir orar na igreja. E isso vem se tornando a cada dia desculpa sobre a sua vida. E você vai perdendo a oportunidade de conhecer a Deus mais profundamente. Você vai perdendo a oportunidade de estar mais próximo de Deus. Como que está a sua vida hoje de oração diante do Senhor? Você tem um compromisso com Ele, o qual você não falta, o qual, independente da sua situação, independente do que você está vivendo, você está lá, se prostrado diante dEle, buscando a face dEle verdadeiramente. E Deus, Ele está sempre lá nos esperando, sempre querendo ouvir a nossa voz, porque a oração, ela é a forma de você falar com Deus. Como que você quer ter um relacionamento com Deus se você não busca Ele? Se você não ora a Ele? Talvez você nem conhece a Ele, porque